para outras jornalistas, que hoje se torna muito comum, principalmente assim, nos telejornais de diversas emissoras. Como que foi esse desafio para você, em você aceitar, né, esse posto, esse grande desafio, quando na década de 70, na década de 80, na década de 90, era um posto muito ocupado principalmente pelos homens, pelos jornalistas homens. Só pelos homens, né? Até eu entrar e começar a apresentar aos sábados, só pelos homens. Inclusive, esse negócio de começar aos sábados era exatamente por conta disso, para testar a reação da audiência, olha só, a uma apresentadora mulher na época, porque a credibilidade era um segmento só masculino, como ser mulher não tinha credibilidade, né? Tem muito mais do que homem até, na minha opinião. E Elton, eu acho que quando a gente faz um trabalho, a gente tenta fazer esse trabalho da melhor maneira possível. E não importa se é o Jornal Nacional, se é o Jornal Hoje, que eu gostava muito de apresentar, se era o Fantástico, ou se era o jornal local da cidade em que hoje eu moro de novo, em Campinas, interior de São Paulo. Aquele primeiro jornal, aquele primeiro programa que eu fazia com toda a timidez e dificuldade para romper essa timidez, né? Então, eu acho que eu sempre busquei excelência. Minha avó materna, que foi uma influência muito grande na minha vida, ela sempre me instigava e falava: a gente tem que dar o melhor da gente naquilo que a gente faz. Não interessa o quê. Então, se eu vou ser a avó agora, eu quero ser a melhor avó do mundo que eu posso ser, né? Então, nesse sentido, não foi um grande desafio para mim apresentar o Jornal Nacional. Embora fosse um desafio enfrentar o machismo, né? A expectativa, a vontade de que você se desse mal às vezes, mas aquele momento já era um momento em que eu tinha superado a insegurança, né, dos primeiros anos na televisão, essa timidez. Então, foi tranquilo. Acho que posso dizer que o Jornal Nacional em si foi tranquilo. O desafio é algo muito presente na sua vida, né? A gente pode perceber que desde lá mesmo do jornalismo, depois em outras áreas também você abriu portas, você sempre esteve à frente de muitos desafios na sua carreira profissional. Lá na década de 80 não era muito comum, né? Você já vinha você já era conhecida como modelo, né? Você também tinha uma carreira como bailarina, mas você Não, esse negócio de bailarina é o seguinte, eu sempre dancei. Eu fiz balé, fiz dança contemporânea, jazz, mas eu nunca segui por essa carreira. Então, eu acho injusto com as bailarinas que realmente dedicam uma vida inteira a isso, tocar nesse patamar com elas, né? Eu, inclusive, conheci a Doris Guiz, que foi minha parceira também, apresentou o Fantástico juntas um período, e ela, sim, era grande bailarina. E a gente se conheceu numa classe de aula de dança. Mas eu não posso dizer que eu sou bailarina. Isso foi para a internet e as pessoas sempre me perguntam a esse respeito. Eu tenho que sempre fazer esse parênteses. Porque... Como modelo. Enfim. Como modelo, então, nessa década de 80, na década de 90, por exemplo, não era muito comum as modelos se tornarem grandes jornalistas como você hoje tem uma carreira brilhante e é reconhecida tanto no cenário nacional quanto internacional também, como uma das jornalistas de maior credibilidade no mercado.
também foi um desafio para você, né? Como que foi essa aceitação, Valéria, assim, do mercado, até dos próprios jornalistas da época, né? Dividir espaço ali como uma ex-modelo, apesar que eu não gosto do rótulo ex-modelo, que uma vez modelo, sempre modelo, né? Cada um no seu mercado, Então, cada um na sua área. nesse modelo, Elton, eu vi aquilo para me ajudar. Os meus pais tinham se separado desde que eu tinha 16 anos e eu comecei a fazer mais trabalhos como modelo. Já tinha começado com uns 14 anos de idade, assim, a fazer uma campanha aqui, outra ali, mas também era uma ideia que eu tinha e que eu tenho cada vez mais, que a beleza não dura para sempre. E naquela época, então, não tinha uma aceitação para modelos mais velhas ou modelos mais gordinhas. Era aquele padrão muito jovem, muito magra, né? Então, é uma coisa que eu fiz por um tempo para eu poder comprar as minhas coisas, não ter que pedir para o meu pai, não pesar para minha mãe, enquanto eu fazia faculdade. Mas eu já tinha outras vontades, né? Outros objetivos. E você falou que da minha vida é cheia de desafios. É mesmo, porque quando não tem, eu busco. Acho que é muito bacana, sabe? Porque você literalmente você quebra vários paradigmas, né, no jornalismo. Tanto na forma de você se expressar, quanto na forma de você mesmo atuar como jornalista. Então, essa marca do desafio na sua vida, na sua carreira, é muito presente. Muito, muito. E eu acho que, de certa forma, a vida da mulher e da mulher brasileira, né, que eu represento, ela é já muito cheia de desafios desde o berço. Eu não sei se você se lembra, Valéria, mas ainda nos anos 2000, né, o Silvio Santos, ele inova no jornalismo do SBT, ele coloca, né, duas jornalistas também, super profissionais, já com umas roupas um pouco mais justas, né, uma saia bem cavada, as mulheres mais sorridentes, um jornalismo um pouco mais solto. Na sua época, você já tinha uma forma de se expressar na notícia muito, digamos, acentuada, né? Você sorria muito na imagem, você tinha um olhar muito expressivo. Desde aquela época, você já ditava tendências. Como que era naquela época? Assim, você recebeu muita crítica, eu acho que do público não, mas do jornalismo em si, dos homens em si, como que era essa aceitação deles? Eu acho que, assim, quando a gente rompe paradigmas, sempre tem o medo, né? O medo que cria uma barreira um pouco menos flexível atrás da barreira que você está rompendo, por causa do medo. Então, quando eu fui para a TV Globo e comecei a sorrir, as matérias, o jornalismo é sempre bastante pesado, né? Hoje em dia Sim. a gente vê bem, não é diferente, e a gente no Brasil não tem uma cultura de cobrir outros temas de jornalismo, como arte, não é tão presente no nosso jornalismo cotidiano, diário, né? A gente tem sempre política, crimes, coisas que pesam. Então, quando tinha uma coisa mais leve, ou uma matéria de arte, ou futebol, às vezes era só o futebol que me salvava, eu terminava a matéria ou terminava o jornal com um sorriso para as pessoas poderem se sentir mais estimuladas a mudar o canal, a sintonia emocional, né, que aquele jornal tinha levado. E isso fez com que o diretor de jornalismo da época,
que era o Voile Guimarães, me chamasse para falar que eu estava sorrindo muito, que aquilo não combinava com a seriedade. E a gente sabe que eu era muito jovem, né? Eu cheguei na TV Globo com 21 anos. Então, a gente sabe que eu tinha essa intuição de que se a gente agisse de uma forma mais natural, que a seriedade não tem a ver com a carranquice, né, facial. E que a gente fala de alguma coisa triste e daqui a pouco a gente tem uma crise de riso. Isso tudo faz parte do ser humano. Mas eu entendo, porque era uma pressão muito grande e muito mais pressão para quem dirigia o jornalismo, que tinha que controlar ou fazer tudo isso, né? Se funcionar embaixo daquela estrutura. E então ele me chamou e falou assim: tá sorrindo demais, isso não combina com jornalismo. E aí, quando eu passei a não sorrir, choveu de telefonema. Olha só. E as pessoas pedindo, né? Querendo saber por que eu não estava sorrindo, se eu tinha algum problema. E aí ele me chamou uma semana depois e falou: o que está acontecendo com você? Você está triste? Eu falei: não, eu parei de sorrir, né? Então, houve um ajuste ali que depois acho que funcionou bem. Super bem, né? Tanto que, assim, o seu nome foi um dos principais nomes, né, do jornalismo daquela época, a ponto da sua credibilidade, a ponto da sua imagem também, digamos assim, ser comparada ao Cid Moreira, que é um dos grandes jornalistas também do nosso país. Olha o desafio, o grande desafio. E nos anos 90 já estava lá há 50 anos, né? Sim, sim, isso daí, ó. Tá vendo? Olha o grande desafio para a sua carreira e a boa aceitação do público, né, com relação a uma mulher à frente de uma bancada de um dos principais jornais do nosso país e com a sua característica leve, solta de transmitir uma notícia. Eu acho que quem faz jornal, Elton, tá ali todos os dias com as pessoas, né? E a interação pode ser mais solta. Hoje a gente vê, é natural, as pessoas falam da vida delas mesmas enquanto estão fazendo jornal, trazem insights, ou se tem uma dificuldade, como eu fiz na época, levei um puxão de orelha desgraçado da minha chefe, editora-chefe do jornal, porque eu não conseguia falar Tribunal Regional Eleitoral, deu um trava-língua ali, e eu falei: calma, peraí que vai sair. Tribunal Regional Eleitoral. Ufa, vamos lá. E todo mundo adorou isso. Ninguém tinha feito isso ainda no jornal. Inclusive, o jornal tinha também uma toada, uma cadência de fala que, às vezes, eu achava que complicava para as pessoas entenderem o que estava se falando. Então, essa cadência eu também mudei para uma cadência mais natural, né? Como se eu tivesse expressando até um pouco artisticamente, mas porque é difícil você tirar aquela tensão do jornal para falar de maneira corrente uma coisa que está escrita. E eu acho que isso fez que muita gente passasse a compreender melhor aquilo que a gente falava nos jornais. Sim. Além desse episódio que você disse que você teve um trava-línguas, teve algum outro episódio marcante na sua carreira de você se sentir nervosa na hora de passar uma informação, de você errar até mesmo o nome do entrevistado? Uma saia justa, na verdade, Valéria. Eu acho que quando a gente trabalha muito tempo, tem várias, né? Agora, compartilha uma conosco. Exatamente. O que a gente tem que ter jogo de cintura, né? E
e levar isso de forma natural, porque é natural e é normal. Mas quando eu comecei na TV Globo, eu me sentia muito nervosa com... Inclusive, era a primeira vez que eu morava realmente trabalhando em outra cidade, longe da minha família mais próxima. Eu tenho até alguma família no Rio de Janeiro, mas não eram pessoas que eu estava habituada com elas. Uhum. E eu me sentia muito sozinha. E quando chegava na redação, às vezes, eu acho que tinha um certo ressentimento, talvez, de eu ser tão jovem, né? Às vezes as pessoas também que ficavam do lado de trás das câmeras, que faziam realmente aquilo funcionar, eu era só o final, né, de uma de um segmento, né, de uma sequência de pessoas ali que para levar o jornal ao ar. Você sabe quantas pessoas são envolvidas, né, num jornal. E não tinha, na época, uma citação a essas pessoas. Então, eu acho que isso criava também uma certa disputa entre quem estava do lado de trás das câmeras com as pessoas que estavam na frente. E eu era jovem e sei lá, talvez isso fizesse com que elas não me respondessem quando eu chegava e cumprimentava, boa noite, boa tarde. Ninguém olhava nem para mim. Também eu acho que era uma cultura de demonstrar trabalho quando estava gritando, enlouquecido, correndo para lá e para cá. A gente não precisa disso tudo. Eu acho que até atrapalha o trabalho da gente quando as pessoas estão vivendo num ambiente assim caótico que elas mesmas Sim. às vezes promovem, né? Então tinha aí eu errava e no dia seguinte tinha uma notinha no jornal que eu errei e tal, e aí recortava aquela notinha, deixavam em cima da mesa onde eu sentava. Então, isso tudo era difícil para uma menina de 21 anos, né? Ainda, inclusive, hoje em dia, a gente considera 21 anos cientificamente considerado adolescente, né? Então, aquilo foi muito difícil para romper e isso me deixava nervosa. E era um peso muito grande nesse iniciozinho. Você tá na TV Globo, né? Que era o único canal de televisão com tantos, não tinha uma concorrência, né, na televisão naquela época. Sim. Eu cheguei na TV Globo em 86 e então isso me deixava nervosa e as primeiras notas que eu tinha que dar, se elas fossem notas muito longas, eu ia errar, porque meu coração começava a disparar, eu ficava tensa. Mas isso foi superado. E ainda hoje as pessoas falam disso, né? Falam do quanto eu tropeçava, mas eu fui melhorando. Acho que todo mundo vai também amadurecendo, né? E eu fui amadurecendo no ar. Isso eu não posso nem achar ruim, porque isso criou uma identificação com o público, eu acho. Sim. Todo mundo me via como uma irmã mais nova, uma filha, ou Você faz parte, né, do Brasil, você faz parte, e daqui a pouquinho eu quero entrar também no assunto em que, com certeza, muita gente abraça e vai abraçar o seu projeto, porque você é do Brasil, você é nossa, e a gente realmente tem que apoiar. Se é que você está me entendendo, daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse campo.
Mas, Valéria, ao longo desses anos no jornalismo, tem alguma notícia em que marcou a sua carreira, ou você transmitir na TV? Então, é difícil, né? Porque primeiro já faz bastante tempo e depois que passa a ser o dia a dia. Tem uma jornalista da BBC que conta como ela cobriu o Afeganistão por décadas e ela diz que aquele dia a dia passa a ser parte da sua vida e que jornalismo não é apenas uma profissão, é o que a gente faz, né? É o que a gente é. Então, eu às vezes não posso não me recordar especificamente de algumas coisas, mas eu me recordo bem da morte do Drummond, que foi uma coisa que magoou meu coração, porque eu sou muito fã do Drummond, e também a Constituição, né? A Constituição de 88 foi um fato muito marcante. A queda do Muro de Berlim, eu não estava lá porque estava prestes a dar à luz, mas gostaria muito de ter ido, com ou sem o Pedro Bial, que era quem estava lá, né? Eu fui lá tentar pedir para ir, mas não dava, com aquele barrigão já não dava de jeito nenhum. Mas foi por uma boa causa e uma grande notícia, o nascimento da minha filha, Vitória. Sucesso. Gente, ó, para vocês que estão chegando agora, eu converso com a apresentadora, a jornalista, a Valéria Monteiro, ela que é destaque, foi destaque nos principais telejornais do nosso país, tá? Agradeço a participação de vocês. Gabriele, obrigado. Eu entendi que você entendeu o recadinho para a nossa querida Valéria. Um beijo, tá, no seu coração. Peço que realmente vocês participem mandando as perguntas aqui nesse símbolo de interrogação, fica mais fácil para a gente mediar. Eu já tenho 4 perguntinhas aqui para fazer para a Valéria, na medida do possível, do nosso bate-papo. Eu vou fazer, mas eu peço a vocês que sigam a Valéria nas redes sociais. Lá vocês vão ficar informados tanto da vida dela pessoal, quanto do cenário nacional, seja sobre a política, seja sobre o mercado econômico, informação e entretenimento vocês podem ter também lá no perfil, aqui no perfil da Valéria, no Instagram. Gente, se vocês não acompanham o programa Na Lente pela sua TV, se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, tá? Diariamente nós colocamos na íntegra todas as entrevistas que vão ao ar. E hoje foi ao ar na TV, e já está lá no nosso canal no YouTube, a entrevista do ator Luciano Viana. Ele que fez inúmeras novelas da Rede Globo, passou pelo SBT, passou pela Manchete. Ele fala das suas experiências nessas novelas e, inclusive, ele comenta quais são as piores novelas, seja de audiência ou de produção, nessas emissoras, tá? Valéria, eu tenho uma pergunta aqui. Olha, Gostaria fiquei que você curiosa. Eu assisti essa entrevista que eu ainda não vi, viu, Elton? passa lá no nosso canal, se inscreva, que em breve você vai estar lá com a gente também. A Francisca Maria pergunta o seguinte: Valéria, você continua, olha, Valéria, você continua linda e continua mesmo. Você continua linda. Na época, a sua beleza, você teve preconceito com a sua beleza no jornalismo? Eu até outro dia mesmo eu li a respeito dessa coisa, né? De que a beleza ela abre portas, as pessoas se sentem talvez mais próximos, querem chegar perto das pessoas que são bonitas, que tem a ver com uma coisa que eu acho que eu nem tenho, assim, com uma homogeneidade de um lado e outro da face, enfim. Mas que, ao mesmo tempo, por outro lado, as pessoas, e mulheres especialmente bonitas, são tidas como incapazes, como mais
ignorantes. Então, isso sempre foi um problema sério para quem é jornalista, né? Então, eu acho que sim. Acho que foi um problema, foi uma dificuldade. Embora eu não tenha o perfil de beleza que eu acho bonita. Eu acho que eu sou muito comum, assim. Eu sou a brasileira, né? A brasileira é bonita, mas eu não me acho assim tão especial. Para com isso. Ó, a Paulinha SA te pergunta, você dividiu a bancada, foi com o Sérgio Chapelin? É isso Olha, mesmo? com o Chapelin e Desculpa, eu falei sobre o nome dele errado, Chapelin, né? do Jornal Nacional, com o Chapelin e o Cid Moreira, que eram os donos das cadeiras ali do JN, né? Como a gente fala, as pessoas que sempre apresentam aquele jornal. Então, era aos sábados, um sábado era com o Sérgio, no outro sábado era com o Cid. Então, assim, eles mantinham aquela O estrutura rodízio. meio sob controle. É interessante porque as pessoas não conseguem achar vídeos meus no Jornal Nacional, né? Eu fui cancelada, né, pela TV Globo, porque eu fiz alguns comentários e críticas da maneira como eles me trataram e eles, em vez de pedirem desculpa, né, e mudar a perspectiva do negócio, não, eles me cancelaram. Então, eu não estou em nenhum dos jornais, nenhum dos livros do Jornal Nacional, a não ser por uma passagem muito rápida no primeiro livro, como se aquilo não fosse reconhecido que eu apresentei o Jornal Nacional, porque era aos sábados. Sem contar toda essa história, talvez também ficasse um pouco uma saia justa aqui, né, para a emissora admitir que era realmente um ambiente de homens, né? Era um clube do Bolinha ali. Então, a gente não tem... Outro dia eu tentei achar na internet alguns vídeos que eu apresentando o Jornal Nacional, e toda vez que tem lá atrás o Jornal Nacional, não sei o quê, nunca tem um desses jornais que eu apresentei, nunca tem a minha apresentação. Então, as pessoas acho que ficam curiosas, né, de ver de novo. Outro dia eu até consegui uma única, alguém me mandou, mas até a imagem é meio esquisita, deve ser a gravação que alguém fez, mas é interessante. Eu queria externar aqui o meu ponto de vista. Eu acredito, assim, vou deixar para lá, melhor não comentar. Não Melhor vou comentar. deixa só eu ser cancelada, eu já estou Isso, cancelada. não vou comentar. Mas, ó, só entre nós aqui, com quem era mais difícil apresentar, dividir a bancada do Jornal Nacional? Não, olha, os meus colegas sempre foram muito queridos. Eu nunca tive assim dificuldade. O Marquinhos Rummel também no jornal Hoje. Eu tive uma desavença bem momentânea com uma colega que eu prefiro nem falar nada, mas não foi uma coisa que ficou, sabe? Eu sou o tipo da pessoa que eu não gosto de alguma coisa, eu vou tentar passar por cima, tentar indicar que eu não estou gostando daquilo, mas chega uma hora que eu não aguento. Então, eu Uhum. vou falar para a pessoa, se eu puder falar fora da vista de outras pessoas, para não criar intimidação, alguma coisa, eu vou fazer isso. Mas eu acho que a melhor coisa para a gente ultrapassar essas dificuldades com as pessoas é realmente a gente encará-las, encarar e falar logo e tentar resolver, porque se a gente dorme uma noite
de mal com alguém, aí a coisa tende a piorar, né? É, verdade. Valéria, você passa pelo Jornal Nacional, você também passou pela bancada do Jornal Hoje, o Jornal da Globo, inclusive à frente do Fantástico. Desses jornais, né, de grande importância para nós, qual era o que você se sentia um pouco mais à vontade ali? Qual era mais a cara da Valéria Monteiro? Ah, o Hoje. O É, Jornal Hoje. Eu acho que desde que eu era criança, eu queria apresentar o Jornal Hoje. Eu achava aquele jornal o máximo. Eu assistia quando era criança, adolescente, a Márcia Mendes apresentar o Hoje. Eu achava ela linda, maravilhosa, inteligente. A Marília Gabriela também. Mulheres fortes. Aquilo foi uma inspiração muito grande. É, e, e era um jornal que tinham esses outros assuntos, cultura, arte, entrevistas. Era um jornal mais diverso e mais solto. Então, acho que ele era o jornal que tinha mais minha cara. show. Gente, obrigado aqui pela participação. Eu vou ler daqui a pouquinho algumas perguntas. Valéria, eu acho que foi em 2014, quando você decide, né, deixar a Rede Globo, né, e ir Não, morar no... Foi 2014, não? não, não. Foi 93. Olha só. Eu acho que você retorna em 2014, é isso? Devo ter Eu confundido as datas aqui. Eu voltei dos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos de 93 a 2002. Certo. E aí eu fiz algumas coisas, eu fiz uma participação numa minissérie eu fiz duas minisséries, né? Duas participações em duas minisséries da TV Globo. Sim. A última foi Dupla, Dupla Dupla Identidade. identidade. Dupla identidade. E também fiz um trabalho para o Viva, né? Que Sim. eram entrevistas com artistas da música que tinham passado pelo Fantástico. O Fantástico era um lugar que lançava muitas músicas, né? Naquela época em que um disco demorava um ano para chegar aqui, os artistas mesmos lançavam um conjunto de músicas, né, que era o disco ou o CD. Naquela época já era CD, mas a cada ano. Era caro, era complicado, tinha indústria fonográfica, então o Fantástico lançava os as novas músicas, os novos trabalhos desses artistas. E a gente fez um programa no Viva a respeito disso. Mas eu não sei, eu acho que eu trabalhei tanto e fiz. Trabalhei de segunda a sábado, de domingo a sexta, todos os dias, e depois de sábado até, sei lá, quarta-feira, todos os dias, que as pessoas me viam muito na TV. Eu fiquei ali. Tem gente que acha que hoje em dia nem tanto, mas quando eu voltei dos Estados Unidos, por exemplo, em 2002, já fazia quase 20 anos que eu tinha saído da TV Globo, e mesmo assim tinha gente que achava que tinha me visto ontem, semana passada, no jornal. Então, eu acho que é porque eu trabalhei muito, estava muito presente ali, né? Você, na época, tinha sido cogitada a ser correspondente da Globo, se eu não me engano, em Nova York, né? O que Uhum. aconteceu? Não deu certo e você resolve sair da emissora, ô Valéria? Eu resolvi sair da emissora porque isso fazia parte de um trato, né, que eu tinha feito para voltar para a TV Globo. Eu tinha saído porque queria dar um tempo
tinha começado muito jovem, estava perdendo assim, eu não queria perder a ligação comigo mesma. Uhum. Eu acho que passou um ponto em que eu era mais aquilo que as pessoas esperavam que eu fosse. E isso foi complicado para eu superar. Além disso, eu tinha tido minha filha, queria dar atenção para ela, tinha problemas de algumas coisas que eu não gostava, não concordava, matérias de política que eu não percebia daquela forma e que eu acabava sendo porta-voz daquela perspectiva, né? E tudo isso foi um bolo que fez pedir para sair da TV Globo. Eu também estava apaixonada por um rapaz que depois veio a ser meu marido, meu ex-marido agora, faz muito tempo, nos Estados Unidos. Aquela conjuntura me fez sair da TV Globo e o diretor, na época, o Alberico, foi me procurar e falou: Valéria, volta e tal. Eu estava numa guerra mesmo judicial com o pai da minha filha, que não queria que eu fosse para os Estados Unidos. E ele, então, foi ao Boni e falou que se eles me dessem a posição no escritório em Nova York, que ele ia embora. Ele era muito importante na TV Globo, mais do que eu, né? Ele fazia novelas que deram certo e novelas que não deram certo, que talvez Sim. estejam lá na entrevista no seu canal. E a entrevista que eu ainda não vi, mas que vou ver. Oh. E aí o Boni me disse isso, falou que ele não podia abrir mão do Paulo, que ele não entendia bem por que ele queria isso. Eu nunca, o Paulo ainda falava para as pessoas que eu não deixava ele ver a filha, nunca teve nada disso. Mas houve uma chantagem, né? Uma pressão, inclusive, que depois perpetuou quando eu fui para os Estados Unidos, pedi para sair, então tá, eu sabia que dali para frente já não era mais minha escolha e que não era uma escolha profissional, né? Já tinha sido havia uma interferência aí da minha vida pessoal com uma pessoa que não me colocou nem na TV Globo, nem para fazer os trabalhos que eu tinha feito até então. E hoje em dia eu acho que seria uma coisa inadmissível, né? Quando a gente tem uma percepção melhor do que é assédio, né? Do que é chantagem. E a gente não admite mais que a mulher sofra esse tipo de assédio. Embora até hoje eu suspeite que uma mulher que denuncie tal coisa, ela tenha repercussões na vida dela profissional para sempre, né? Ela pode, naquele momento, parecer que ela foi contemplada ou que está tudo certo, e mais tarde ela vai ser colocada de lado, ela vai ter dificuldades e talvez ela nem se toque por quê. A gente tem que mudar essa perspectiva e a primeira coisa é notar essas coisas que ficaram normalizadas, porque o país é muito machista, né? De volta à TV, você tem uma passagem na Rede TV, onde você apresenta um programa, né? A Casa é Sua. Mas agora, né, já em 2022, existe a possibilidade de você voltar com um projeto à TV? Olha, eu andei no ano passado falando com algumas TVs com a perspectiva de voltar para o jornalismo. Eu gostaria de ter um programa na televisão.
às vezes não, talvez não jornalismo factual, embora eu goste de jornalismo factual, mas eu compreendo que o meu envolvimento com a política hoje deixa as pessoas sem saber como lidam com isso, né? Eu acho que é uma experiência a mais que eu posso levar para um canal de TV, para um programa. Mas no Brasil, uma pessoa faz uma coisa, ela tem que morrer fazendo aquela mesma coisa, né? Você sai e vai fazer trabalho de atriz, é porque então agora você não pode mais fazer jornalismo. Se você faz atriz, você é atriz, não tem credibilidade para o jornalismo. Se você faz política, você não consegue ser imparcial. Então, e eu acho que neutralidade não é verdade. Neutralidade não é imparcialidade, necessariamente. Então, eu acho que todos esses conceitos têm que ser reavaliados. Talvez eu seja, mais uma vez, alguém que possa estimular as pessoas a reavaliá-los, a reavaliar esses conceitos também. Eu acho que a gente vive uma vida só e não é uma questão da gente mudar o que a gente está fazendo agora para fazer outra coisa. A gente tem que experimentar, fazer as coisas que a gente tem curiosidade, que a gente tem interesse nessa vida, né? E plantar as nossas sementes e deixar o nosso legado, porque a vida é uma só, não tem ensaio. Eu acho que baseado na sua fala é a pergunta do Zé Chaveiro. Ele te pergunta como que você decidiu pela candidatura, como que você também entrou na política, Valéria? Olha, oi Zé Chaveiro, tudo bem? Como vai? Eu decidi entrar na política porque eu estava descontente com a política. Eu não via representação para mim na política, e nem para mim e nem para as pessoas que estavam ao meu entorno. Isso estava provocando uma descrença muito grande na política e nos políticos, e eu entendo ser a política a única ferramenta de transformação da nossa sociedade. E todas essas minhas experiências com machismo, violência doméstica, eu cresci num ambiente de violência doméstica, sem entender muito bem o que era aquilo também, né? Porque ninguém podia, em briga de marido e mulher, ninguém metia colher, né? Tinha aquelas coisas que a gente está conseguindo romper muito aos poucos, né? Então, eu acho que a minha própria experiência de vida, ou as minhas experiências de vida, me levaram a esse momento de arregaçar as mangas e tentar ser essa voz e essa representação que eu não vejo no Congresso normalmente, não vejo entre os presidentes que eu acompanhei desde a redemocratização, e quem sabe? Olha, o Emerson Souza te pergunta, Valéria, você tem planos para uma próxima candidatura? E segundo ele, votou no seu partido. Diz que você é uma grande profissional e pergunta como que a população pode fazer para incentivar mais a educação, a cultura e a ciência. Mas a principal pergunta, Valéria, é se você tem planos para uma próxima candidatura. Olha, a gente só pode estimular a ciência, a educação, a cultura com representatividade, né, política, com políticas públicas. A gente não consegue transformar muita coisa só na base de caridade. Porque tem pessoas que falam, não, eu faço muita caridade e tal. Isso não transforma a sociedade. Transforma, talvez, melhore, ajude, naquele momento, uma pessoa, uma família ou um grupo
pequeno. Por isso que eu acho que é importante, é muito importante, o engajamento de cada vez mais mulheres, inclusive, para se atingir essa representatividade. Eu me coloquei à disposição do partido em que eu estou nesse momento, que é a Rede Sustentabilidade, está em conversas por uma possível filiação aí, e aí a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, qual é o cenário, mas eles precisam de deputados federais, e na última reunião estadual, o meu nome foi citado como possível candidata ao Senado por São Paulo, pela Rede Sustentabilidade. Então, pode ser que eu venha como candidata a senadora, ou pode ser que eu venha como candidata a deputada federal. Mas um dia eu vou ser candidata a presidente. Me aguarde. Olha só. Então, o desafio, voltando ao desafio sempre presente na sua vida, e nós estamos aqui. Valéria, assim, eu estou muito emocionado, desculpa até o nervosismo, né? Porque você, como eu falei, é uma grande referência para nós, jornalistas, apesar de não estarmos de forma presencial, mas só o fato de estar à sua frente já causa um friozinho na barriga. Agora eu sei o que você passava à frente desses telejornais, e pode contar comigo sempre. Tá? Eu estou à frente de eu digo equipe, né, que são 200 famílias, em média 1.200 pessoas. Você tem basicamente a mesma ideologia política que a minha. Eu admiro muito o seu trabalho. Como jornalista, realmente você provou que é super competente. E como presidente da República, eu não vejo diferente, né? E acho que você, como mulher à frente de uma nação, com certeza vai fazer também a diferença e comandar o nosso país com grande maestria. Então, já me coloco à disposição, tá? Fazendo parte aí dessa sua equipe, da sua militância. Oh, que honra! Você é um querido, você é amado, você me deixou super tranquila. Fico muito... Sinto... cada vez que sou recebida, assim, acolhida com tanto carinho, eu recebo isso com muita humildade. E eu agradeço muito, muito mesmo. E até lá ainda tem outro desafio que eu estou preparando para logo, logo. Ó, Vou surpreender de novo. sucesso. Ó, a Carla Vilaça disse que você foi a grande incentivadora da carreira dela como jornalista. O Emerson aqui está dizendo que quer conhecer melhor as suas ideologias e gostaria de conhecer o seu partido. Emerson, começa a seguir aqui, né? Se é que você não segue a Valéria Monteiro nas redes sociais, e vamos aumentar esse grupo, né? Vem e traga mais 10. Aí, isso daí vai fazer grande diferença aqui na nossa... Eu vou dizer nossa, eu estou me apropriando aqui dessa equipe. Ei. E tragam mais 10 e vamos fazer a diferença aqui nessa nossa equipe. O Brasil precisa de pessoas que realmente entendem, né, do nosso país. O Brasil precisa de pessoas sensíveis, de pessoas que conheçam, né, o ser humano. E eu acho que a Valéria é uma profissional super competente e não vejo uma outra alternativa. Então, o desafio foi lançado e vamos aguardar aí os próximos anos. Valéria, o bate-papo aqui está super agradável, as pessoas têm mandado aqui perguntas, está difícil até de controlar aqui. Obrigado, Emerson. Então, o Emerson já disse que faz parte aí dessa equipe, e vamos trazer mais 10, tá, Emerson? Isso daí. Obrigado. Se inscreve no meu canal do YouTube. No canal do YouTube, inclusive, em 2018, quando eu fiz a minha pré-campanha presidencial, que foi quando eu me lancei realmente na política,
foi finalzinho de 2017, eu fiz uma série de vídeos que falam de várias temáticas. Eu falava do Bolsonaro, eu tentei avisar, gente. Mas ali vocês podem me conhecer. Eu ainda não voltei às minhas lives no Facebook, mas vou voltar em março. Estou tentando esperar minha neta aí, que eu quero dar atenção para ela, que eu sei que eu vou ficar sozinha com a minha netinha. Mas em março eu volto e a gente tem essa possibilidade de contato direto, né, nas redes sociais, que eu acho isso uma maravilha. Eu acho isso incrível. Sim. A Caravana da Coragem que a gente fez em 2018, fomos só eu e o Alessandro Nogueira, que passou a ser um amigo, uma pessoa que eu conheci também pela internet. A gente viajou no meu carro, com o meu dinheiro, o Brasil todinho. Não fomos para 4 estados do norte, que ficou difícil, a gente não tinha que pegar balsa e o tempo era pequeno para a gente. Mas a gente ficou na casa das pessoas, dormíamos na casa das pessoas, às vezes alguém nos oferecia um almoço ou pagava a nossa gasolina, marcava programas de rádio. Foi uma experiência incrível, 34 mil quilômetros pelo Brasil todo, de Belém do Pará até lá embaixo no Rio Grande do Sul, e foi muito, muito engrandecedor, assim, a gente conheceu o Brasil do chão, né? Não de sobrevoos e tal, do chão e das pessoas. Por isso não deixo falar mal de brasileiro não, sabe? Brasileiro cabra danado, que é muito trabalhador, honesto, que tenta ao máximo, faz das tripas do coração para manter a sua família e tá deixado de lado, né? Só é chamado realmente na hora das eleições. Então a gente tem que mudar isso, né? Sim. O gostoso, Valéria, é que as pessoas estão mandando aqui. Pode contar comigo, estamos juntos, é isso aí, Valéria, Valéria, Valéria. É gostoso isso porque a gente percebe, né, o calor humano das pessoas. E uma breve síntese aqui, eu vou falar igual o outro, abrir meu coração para você. Eu ainda era recém-formado, né? Hoje eu só tenho apenas 12 anos de mercado, eu saí da faculdade e fui de fato, fazer o jornalismo. As coisas aconteceram muito rápido assim na minha vida. Eu, com menos de 2 anos de jornalismo, né, de jornal impresso, eu já fui cobrir a editoria de política e ali eu me apaixonei pela política. Em menos de 1 ano na editoria, eu recebo um convite e fui para uma das câmaras de maior expressão do estado do Espírito Santo, trabalhar na comunicação ali, na Câmara de Vereadores. Fiquei por 6 anos ali trabalhando, me apaixonei, me especializei na área, né, de gestão da comunicação e marketing político. Eu fui para a universidade pública, fui estudar, e a partir daí a política entrou de fato nas minhas veias, e hoje eu não consigo ficar sem, de fato, exercer o meu papel de cidadão na política. Então, eu acredito que... A política está em tudo, né? Não adianta a gente Isso. falar. Tem pessoas que falam, não, eu sou a política, não vamos falar de política, mas a política ela está em tudo. Se a gente Exatamente. se a gente não tem trabalho, é a política que pode resolver. Se a gente não tem, não consegue comprar carne, é a política que tem que resolver. Se a gasolina tá cara, é a política que tem que resolver. Se o transporte público é mal gerido, é a política. Tudo é política. A escola dos seus filhos, tudo é política. Então a gente tem que parar com isso, conseguir ouvir as pessoas e debater sem brigar, porque a política é que vai resolver para todos nós, e para a maioria de nós, mas para todos nós, as nossas vidas. É a única coisa que pode realmente resolver e mudar, transformar as nossas vidas.
Disse tudo. Valéria, obrigado pela sua participação. Muito obrigado mesmo. Você que contou um pouquinho da sua trajetória, falou de planos, né, falou da sua veia política e vamos ficar aqui aguardando, né, essas novidades dos seus planos de voltar à TV. Mas em breve eu estou te aguardando aqui como candidata a nossa presidente aí da República, tá? Gente, para vocês que acompanharam essa entrevista, obrigado pela participação de vocês. Não deixem de se inscreverem lá no nosso canal no YouTube, que em breve essa entrevista vai ficar na íntegra lá em nosso canal no YouTube. Valéria, obrigado. Você viu que eu não estou querendo nem ir embora, né? Muito obrigada. Privilégio meu. Amei nosso papo. Gente, vocês que estiveram aqui com a gente esse tempo todo, muito, muito obrigada. Não vou ser presidente nessa não, que só tem homem, né? Parece que só homem que faz política, né? Mas vamos colocar muitas mulheres, seja Sim. de que espectro político você for, pensa numa mulher para votar. A gente tem que ter outros olhares, né? E mulheres, LGBTs, gente que possa, negros, né? Para a gente dar essa mistura, esse equilíbrio, esse sabor de Brasil no Congresso também. Obrigada. Isso aí, Valéria. Falou bonito. Ó, um beijo no seu coração. Obrigado pela sua participação. Tá, e é de coração mesmo, tá? Pode contar comigo. Estarei sempre aqui à sua disposição. Estou contando já. Gente, ó, obrigado. Obrigado pela participação de vocês e até o nosso próximo encontro. Beijos no coração de vocês. Beijo, Valéria. Fica com Deus. Muito